Então vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai conhecer mais um tipo de resistor, que é um resistor variável, certo? O nome dele é variac. Vocês viram os resistores que têm valores constantes, certo? Nas aulas anteriores. Então hoje, vocês vão ver um tipo de resistor diferente. Ele varia de acordo com a tensão aplicada nos terminais, certo? Esse dispositivo, ele é utilizado para proteger o circuito, na verdade, né? Então, nós vamos ver aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês, para ficar mais fácil aqui. Tá chegando ainda. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Fica mais Professor? fácil. Oi, sim. Não, porque é o seguinte, eu fiquei com dúvida em relação à prova, a segunda prova que o senhor deu, é porque eu não entendi o motivo de estar errada uma. Daí eu queria saber se o senhor poderia só revisar, só para explicar o motivo. O senhor pode? Ah, tá, vamos ver. Deixa eu pegar ela aqui. Então, antes da gente... Peraí. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Olá, pessoal. Gente, alô? Não, Luca, vai dormir. Aqui. Alô? Só para eu ter uma ideia aqui, quem é que fez a pergunta? Júlia. Júlia? Ah, tá, deixa eu entrar aqui. Júlia. O professor também fica com a mesma dúvida que a Júlia. Ok. Vamos lá. Deixa eu só acessar aqui, para ficar mais fácil. Foi qual questão, Júlia? Lembra? Não, professor, eu acho que uma foi pra mim foi a última, que eu coloquei, acho que se não me engano, eu coloquei estava verdadeiro e era falso. E a outra era de colocar as cores lá. Deixa eu ver aqui. Professor, você podia transmitir a tela, era mais fácil ela falar qualquer. Não, peraí, eu tô olhando aqui no Moodle, eu vou compartilhar a tela com vocês. Aí fica mais fácil de ver. Só pra testar uma. Cala a boca, André. Testar uma teoria, né, mano? Oi, Júlia. Só me confirma se é essa questão que você está falando. Júlia? Sim, senhor, esse daí mesmo. Essa aqui, né? Deixa eu ver se eu vi aqui. Deixa eu ver. Qual que era a dúvida mesmo? Agora que eu tô acessando aqui. É, porque eu não entendi, porque aqui tava falso ou certo. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. As foram colocadas a resposta aqui é aleatória. Deixa eu ver aqui. Resistor, azul, laranja, prata. Laranja, prata. Professor, para fazer esse negócio de código de cores, eu peguei uma lista na internet desse código de cores. Tem inclusive aplicativo, né? Sim. Mas tem uma tabela, né, com os números das cores, não é fácil, não é difícil. Deixa eu, inclusive, vou só conferir aqui. Que parece que no Moodle aqui ficou errada a resposta. Vamos lá. Deixa eu ver, só conferir aqui. Azul dá 6. Depois, laranja
laranja. Depois prata, mais ou menos 10%. 63 mais 6. Não, aqui, você tem razão, Júlia. A resposta aqui correta seria verdadeiro mesmo. Professor, foi isso que a gente ficou totalmente confuso. A gente foi ver depois, a gente... Ai, por que deu errado isso aqui? Então eu Professor. acertei, professor. Porque essa questão era a mesma pra todo mundo, então o que você vai fazer então? Não, é o seguinte, não, até agradeço, viu, Júlia? Muito obrigado pela... Mas, professor, eu fiquei com dúvida naquela outra também, porque, pelo que eu vi, a gente debateu depois que cada um terminou sua prova, daí a gente viu que não tinha outra opção naquela outra que a gente errou. Ah, a outra da ordem dos resistores também, não foi? É. Eu não sei qual. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar aqui, tem uma opção aqui no Moodle que ele permite fazer a correção. Eu vou deixar anotado aqui, mas não precisa se preocupar, não. É só você vir falar aqui, se você tiver dúvida, porque pode ser mesmo que tenha ocorrido aqui o erro na hora de colocar a resposta correta no Moodle. Então, esse erro pode ter ocorrido mesmo. Então, nesse caso aqui, a Júlia tem razão. Deus é bom, Júlia. A resposta correta aqui é verdadeira. E a da sequência, professor? Tem uma que eu acho que é amarelo. Eu não sei se eu mudei a minha sequência. Eu não sei qual que é. O senhor pode ir pra cima, professor? Deixa eu ver. Acho que o da Júlia tá lá embaixo. Você falou que tava lá embaixo? Essa aí, ó. Aí, essa daí. Essa aqui? Essa. Eu, pelo menos, quando a gente foi analisar depois da nossa prova, depois que a gente viu que a gente errou, a gente se juntou pra debater o que a gente tinha achado que tinha errado. E aí, a gente não entendeu por que a gente errou essa daí. Uhum. Correto. Deixa eu só verificar aqui. Qual que seria a resposta correta aqui? Só um instantinho. Deixa eu ver aqui. O 4 é amarelo. Depois, o 7 violeta. 7 violeta. Aí depois, quatro vírgula sete, né? Depois, então, 4,7 seria o quê? 4,7 depois, mais ou menos. Então, amarelo, violeta, vermelho. Então a resposta correta Entendi. seria a letra B, né? Amarelo, violeta, vermelho e ovo. Seria essa B aqui, ó. Então essa aqui tá errada mesmo. Pode que é o multiplicador de vermelho mesmo? É porque assim, uma coisa que me bugou, professor, nessa, é porque assim, a gente só tem 2 dígitos na primeira, né? E a gente tem no terceira cor, que na hora eu esqueci sobre o que ela O representava. terceiro é o multiplicador, né? Terceiro é a quantidade que vai multiplicar. Então a gente deveria multiplicar por 1000, que é por 1000. Não é por 100, né? Por 100, é. Vai ser 4,700. E dá 4,7 quilômetros. Então aqui, deixa eu ver se eu pego aqui deixa eu pegar o roteiro aqui. Vou aplicar, deixa eu ver, tem 18. Mas vê se não ficaria 470, professor? Não, é 4,7, né? É 4,7 quilômetros. Deixa eu ver aqui, 18. Daí, se a gente fosse amarelo e violeta, vai ficar 47. Daí, se fosse vermelho, vai ficar 47 vezes 100. Ó, deixa eu... Por causa do quilo, eu coloquei laranja, né? Porque seria por 1000, né? Basicamente. Ou eu tô muito grande. Aí Eu não lembro se eu tinha colocado vermelho ou laranja. Eu sei que na hora quando eu fui responder, eu era um forte simpatizante do vermelho. É o seguinte, deixa eu voltar aqui. Eu fiz uma lógica lá, gente, que eu nem entendi, que eu lembro que eu peguei elevado, e pelo número de elevado, eu correspondi com, sim, Nossa, amigo, você foi muito longe, pelo amor foi de Deus. muito longe. Não. Mas eu acertei pelo menos. Meu Deus, eu tô foda. Mano, nem tem elevado nessa conta, amigo. Eu fiz uma parada muito doida lá, mano, 10 Não, elevado a elevado, no menos 2. caso, é o terceiro número. Aí vai mostrar, tipo, a potência que os outros dois estão sendo elevados. Não, Então, aí elevou a menos 2. Sim, vocês largam de Mano, jogar aí. dá pra fazer elevar? Dá, mas eu acho que é muito trampo, mano. É tipo, muito mais difícil que fazer de outro jeito. Não, mas aí no caso, se fosse 4 e 7, né? Aí 47 vezes 100 dá 4.700. Isso que eu entendi. Tipo, se fosse vermelho, que é 100, ia ser 470, porque é 47. Aqui, pessoal, só pra gente conferir aqui. Deixa eu ampliar aqui. Se vai dar certo aqui. É mais fácil a gente conferir. É por causa disso mesmo que eu pensei, professor, por causa do carro lá, eu pensei que o terceiro resistor, ele seria basicamente o laranja, né? Porque já que ele é multiplicador de 1000. E aí, como tava aqui o 11 lá, eu coloquei o laranja. Então, aqui vamos verificar aqui a sequência, né? Então seria, no caso,
neste caso aqui, ó, o amarelo. Amarelo é a primeira faixa, né? Então seria aqui, ó, amarelo, 4. Na sequência, nós teríamos o violeta, que é o 7. Então é amarelo, violeta. Aí depois, nós teríamos 2 zeros. Então, 2 zeros é aqui, ó, vermelho. Então é amarelo, violeta, vermelho. E a precisão de mais ou menos 5% é o ouro, né? O dourado. Então, mais ou menos 5%. Então, a sequência correta é amarelo, violeta, vermelho e ouro. Certo? Então, ali ficou errado mesmo. Deixa eu voltar aqui. Opa. É porque teve alguma vez que travou aqui o compartilhamento. Eu tô colocando uma tela de cada vez para não travar aqui. Mas vamos voltar aqui. Aí o senhor vai dar daquela questão que tá errada, que tá no falso e é verdadeiro, o senhor vai dar ela pra todo mundo ou só dá no ar? Não, eu vou corrigir lá no Moodle. Eu vou colocar a resposta correta lá, aí ele automaticamente ele já corrige para todo mundo. Entendeu? Aí todos que marcaram a resposta correta ficam com a pontuação certa. Então aqui, ó, eu vou voltar aqui, essa aqui, né? Então nesse caso aqui, ó, se a gente colocar, ele é um resistor de 63 kΩ. Se a gente colocar aqui uma precisão de 10%, né, que é o prata, então dá mais 6,3, né? Então seria o máximo de 69,3. Então se foi medido 68,5, está dentro da faixa, né, de tolerância. Então nesse caso aqui a resposta é verdadeira, certo? Então é só questão de atualizar lá no Moodle. Eu já deixei anotado aqui, certo? Não precisa preocupar não, eu vou corrigir, aí vai ficar com a resposta correta. Questão 5. Agora sim, aqui apareceu questão 5, mas na prova de vocês pode ter aparecido outro número de questão. Mas independentemente do número da questão, eu vou atualizar e ele já procura na prova de cada um, questionário de cada um, a resposta que foi colocada, e aí a gente atualiza a nota de vocês. Combinado? Ok. Tá entendido aí, Júlia? A Júlia que fez a pergunta? Sim, tá entendido. Ok. Então, agora aquela outra lá ficou errada mesmo, certo? Você entendeu o Não, eu motivo aqui? reparei. Não, eu reparei, foi erro meu mesmo. Ah, tá certo. Porque o vermelho é 2 zeros a mais, né, professor? Se fosse por mim, Isso, eu ia ser 3, né? É que a gente fez então, por... sim, A gente multiplicou em vez de adicionar. O terceiro... Não, e olhando pra uma lógica toda doida, a gente não conseguiu entender isso. Deixa eu ver aqui Tem uma questão que dá para entender isso aqui, ó. Olha só. A primeira cor, o primeiro anel, ele corresponde ao primeiro algarismo. A segunda faixa colorida, o segundo anel, é o segundo algarismo. O terceiro, já é que quando fala potência de 10, significa, na verdade, a quantidade de zeros que vem depois. Certo? E a quarta faixa, obviamente, aqui é um resistor de quatro faixas, né? 4 anéis. E a quarta e última faixa, que ela é opcional, ela representa a imprecisão, né? O valor percentual, a faixa de variação que aquele valor definido pode variar para mais ou para menos. Tá? Pode ser 5%, 10% ou 20%. Então, quando no resistor de 4 faixas, quando não aparece a última faixa, o valor da tolerância é de 20%. Aí, quando aparece a cor prateada, 10%. Quando aparece a cor dourada, é 5%. Então, é assim que se define o valor da resistência, no caso desse formato, né? Porque, obviamente, vocês viram que tem vários formatos de resistores, né? Então, nesse formato que tem código de cores, então segue esse padrão aí. E, obviamente, vocês viram que o código de cores, ele pode ter 4 faixas, 5 faixas ou mais, né? Dependendo do tipo do fabricante, do tipo do resistor, o fabricante pode especificar, inclusive, a temperatura, né? Então, quando ele especifica a temperatura também, ele coloca mais uma faixa para especificar a temperatura. Então, por esse motivo, o resistor pode ter mais de 4 faixas. Tá bom? Então, se tem mais alguma dúvida, com relação a esse questionário, tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Era isso que eu tinha de tudo. Tá bem? Oi? Não entendi. Pode falar, pessoal. Tem mais uma dúvida? Se não tiver mais alguma pergunta, eu vou passar agora para o próximo assunto. Podemos passar para o próximo assunto? Tinha uma questão Sim, pode que perguntar. eu fiquei em dúvida. Bom, para mim é a questão 3, mas que era determinar o código de cores para o resistor de 781. Esse aqui? Aham. Essa questão aqui, você ficou com dúvida? Uhum. Mas qual que seria a dúvida, no caso? Pra ser sincero, eu só queria saber se realmente a questão estava correta ou se estava errada. Ah, tá. Não, aqui é só você acompanhar aqui, ó. Cada
cor representa um valor, né? Então, por exemplo, né? O número 7. Deixa eu voltar aqui. Ó, então, nós temos aqui um caso. Um resistor de 780 ohms, precisão de mais ou menos 10%. Ou tolerância, né? Tolerância de 10%. Então, vamos verificar aqui. O primeiro número é o 7. Então, 7, ele é representado pela cor violeta, certo? Aí você passa para o próximo algarismo. O próximo número é 8. Então, qual é o número, qual é a letra, qual é a cor que representa o número 8? Então, a cor que representa o 8 é o cinza. Depois, tem mais um 0. Então, a quantidade de zeros aqui é apenas um 0. Então, o marrom, ele representa um 0. Então, ou você coloca um 0 ou multiplica esse valor anterior, 78, por 10. Então, é a mesma coisa, né? Então, o marrom representa a quantidade 1, 0. Vai ter que depois desses dois algarismos. Então, 780, pelo código de cores, é representado pelas cores violeta, cinza e marrom. E, finalmente, a precisão, ou a tolerância, né? Tolerância de 10%, é representada pela cor prata. Certo? Por esse motivo, nós temos aqui a sequência: violeta, cinza, marrom e prata. Um resistor com código de cores de 4 cores, né? Essas 4 cores vão representar este resistor de 780 ohms. Precisão de 10%. Entendido? Tranquilo? Entendido, professor. Ok. Pessoal, se tiver alguma dúvida, quiser esclarecer, pode perguntar. Nós estamos aqui para ajudar vocês aqui. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ficar à vontade. Pode perguntar. Sim, pois não, pode perguntar. Não, eu tô de boa, professor. Ah, tá. Ok. Podemos então continuar? Podemos. Ok. Podemos. Vamos lá, deixa eu só então compartilhar aqui a tela que nós vamos utilizar para fazer a explicação do varistor. Certo? Ô, professor, Sim, pois não. quando você vai lançar as notas? Ah, tá. Eu devo lançar agora, esses dias agora, porque não deu tempo, são várias disciplinas, então não deu tempo de lançar todas as disciplinas, as notas de todas ainda, mas nesses próximos dias agora deve estar já disponível no que acadêmico. Professor, além de prática de laboratório, o senhor ministra o quê? Oi, ficou muito baixo, pode repetir, por favor? A pergunta, não entendi. Além de prática de laboratório, o senhor ministra o quê? Ah, tá, você fala de outras disciplinas? Isso. Ah, tá. Tem um terceiro ano, que são as disciplinas de eletrônica digital, técnica de modulação, e também tem o quarto ano, que é propagação e antenas. Certo? Ah, sim, isso tudo em outros cursos técnicos, né, professor? Eu dou aula para os dois cursos, que é para o técnico em eletrônica e técnico em telecomunicações. Certo? Ah, sim, entendi, professor. E além do técnico, também dou aula para engenharia, também, que é no sábado. Certo? Certo. Ok. Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui o vídeo. Então, Opa, acabei fechando aqui, não sei se eu fechei. Deixa eu ver se está aqui. Bom, pessoal, tá dando problema aqui no compartilhamento do Meet, mas eu vou ver se eu consigo colocar a tela inteira. Se travar, vamos combinar o seguinte, ó. Se travar, eu vou sair aqui do Meet e depois retorno, tá bom? Aí vocês permanecem aí. Mas vamos ver se vai funcionar sem travar dessa vez aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, o nome do componente que eu falei para vocês é o varistor. Deixa eu ver se tem alguém. Levantar a mão aí. Mas vamos lá. O varistor. Então, é um componente que tem uma resistência variada. Nós vamos ver aqui uma explicação. Esse link está no YouTube. Eu vou compartilhar com vocês lá no Moodle para vocês reverem depois, tá bom? Então, vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. O assunto de hoje vai ser sobre um componente muito importante e muito utilizado ultimamente na eletrônica. O nome dele é varistor. Nós vamos saber o que é um varistor, como funciona e quais são as principais aplicações, ok? Então vamos lá, vamos desvendar esse componente. Basicamente, o que é o varistor? O varistor é um elemento não ôhmico, ou seja, ele tem uma propriedade que não segue a lei de Ohm, mas apresenta uma resistência em seus terminais que varia conforme a tensão que é aplicada neles. Ou seja, quando a tensão atinge determinado valor que está marcado na característica daquele componente, a resistência reduz abruptamente. Enquanto isso, a resistência é extremamente alta. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que ele passa a ser um componente fundamental para uso em proteção de circuitos de entrada de alimentação. Ok? Nós vamos mostrar como isso funciona. Bom, primeiro um pouquinho de histórico aqui, o varistor é um componente relativamente antigo, né? Os primeiros estudos começaram na década de 50 e final da década de 50 você já tinha alguns modelos que atuavam dessa forma, pois descobriram que alguns elementos semicondutores
permitiam que a resistência a uma determinada tensão fosse extremamente alta e a partir de uma barreira, a partir do rompimento de uma barreira, ela caísse para praticamente um valor de curto, ok? Eles também são conhecidos como VDR, né, da sigla em inglês Voltage Dependent Resistor, ou seja, o resistor dependente da tensão. Também você pode encontrar a sigla MOV, que é o Metal Oxide Varistor, ou seja, o varistor de óxido metálico. Por que isso? Porque geralmente ele é constituído por elementos de óxido metálico. Por exemplo, os mais usados hoje em dia são os de óxido de zinco, ok? Você encontra muitos de óxido de zinco. E você encontra também alguns outros modelos com dióxido de estanho, dióxido de titânio, embora sejam menos comuns, ok? Eles têm uma curva de funcionamento bastante interessante. Né? Basicamente é o seguinte, eu vou fazer aqui a curva VI desse componente, vocês vão ver aqui a característica. Né? Ele começa assim, por exemplo, com uma tensão baixa, ele começa com uma corrente extremamente nula, né? Baixa, muito baixa, quase nula. Depois, quando ele atinge um determinado ponto, ele sobe aqui abruptamente. E a mesma coisa acontece do lado negativo da tensão. Portanto, ele é ótimo para corrente alternada, né? Porque tanto faz ela ter um pico no sentido positivo quanto no negativo, que ele também vai ter a mesma característica. Isso aqui lembra um pouquinho a curva do diodo Zener, né? Só que o Zener é um pouco diferente, porque a tensão Zener é a polarização reversa dele, então ele só funciona na tensão Zener quando ele é reversamente polarizado. Quando ele é diretamente polarizado, ele funciona igual um diodo comum, portanto ele vai conduzir com a tensão muito baixa aqui, 0,6, 0,7 volts, no caso do diodo Zener. E a tensão Zener só opera aqui. O varistor, a tensão de ruptura dele, que é essa aqui, por exemplo, ela é a mesma de um lado e do outro. Então, por exemplo, se eu tenho um varistor de 100 volts, ele é 100 volts desse lado e menos 100 desse lado. Portanto, ele conduz abruptamente a 100 volts positivos ou negativos. Isso é uma característica interessante. Por que isso? Porque num circuito de proteção, a ideia é que qualquer tensão que fique acima, uma sobretensão, mesmo que seja muito rápida, porque esse é um componente rápido, ele imediatamente diminua a sua resistência, drivando essa energia para alguma outra situação, para uma terra, ou para ele mesmo, porque ele passa a ser ele passa a atuar como dissipador dessa energia excessiva e desviando grande parte da corrente através dele, não permitindo que essa corrente entre no resto do circuito. A gente vai já mostrar aqui como é que funciona isso no circuito, ok? Eu queria apresentar para vocês a curva característica, que é independente da polaridade, então ele não depende de polaridade, ok? A aparência típica do varistor, aqui eu tenho algumas que foram retiradas de placas para mostrar para vocês. A aparência típica é assim, ele parece um capacitor cerâmico, ok? Ele geralmente é arredondado. O tamanho dele é diretamente proporcional à capacidade de energia que ele consegue dissipar. Portanto, os maiores vão ter uma capacidade maior de dissipação de energia, os menores, por sua vez, menor, ok? Tomar cuidado para não confundir, às vezes você confunde ele com um capacitor, ou confunde até mesmo com um PTC ou um NTC, portanto tem que ficar bem atento a observar o que está escrito na codificação dele. Em relação ao código, nós temos que estar atentos, né? No caso, não podendo localizar através do código que está nele qual é o componente, para a gente ter certeza que é um varistor, qual a característica dele, vale a pena pesquisar no Google para verificar o datasheet do produto. Ok, vamos supor esse daqui é um V10-391. Geralmente, esse primeiro número aqui, depois da letra, e às vezes ele pode estar antes da letra também, vai depender do fabricante, é o diâmetro em milímetros do corpo do varistor. Esse aqui no caso de 10 milímetros. Okay? E o 391 é 39 e esse 1 é um multiplicador, 390 volts. Então a tensão desse aqui, de ruptura, é 390 volts. Okay? Mas vale a pena sempre confirmar no datasheet. Esse aqui é 471, esse é 470. Okay? E por aí vai. Outra coisa, é bom verificar, porque alguns fabricantes estampam essa tensão aqui com tensão DC. E a tensão AC dele seria diferente de ruptura, seria mais baixa a tensão RMS. Okay? Então vale a pena ver o datasheet sempre para ter certeza se ele está falando de uma tensão DC ou da tensão RMS, dependendo do circuito que você vai utilizar ou varistor. Bom, pessoal, algumas informações importantes. Geralmente a faixa de tensão de trabalho, de ruptura, na verdade, dos varistores, é uma faixa bastante ampla, né? Eles são fabricados aí entre 15 e 16, tipicamente a partir de 18 volts, alguns um pouquinho menores, mas depende do fabricante, até tipicamente 300 volts, embora você encontre aí até 1800 volts varistores nessa faixa, varistores para alta tensão, e tem outras categorias também de varistores. Mas para usar eletrônica, geralmente você vai achar aqui entre 18 e 500 volts, por exemplo, ok? Passando por essas faixas aqui. E isso é importante na hora de determinar o componente para o projeto. Okay? Bom, esse aqui é o circuito típico que você encontra um varistor num circuito de proteção. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a alimentação AC, eu tenho aqui um fusível, peça fundamental na composição do circuito de proteção a varistor. Eu tenho o varistor, que tipicamente tem esse símbolo, né? Esse é o símbolo, digamos, mais comum, mas ele pode ser encontrado com símbolos um pouco diferentes, vou mostrar aí em algumas imagens. Esse aqui é o típico, né, que você encontra aí na maior parte dos diagramas. E você tem ele em paralelo com o circuito que você vai proteger. No caso aqui, é uma entrada de primário de um transformador de uma fonte. Para cá segue a fonte normalmente, ok? Parte retificadora, filtragem, etc. Esse aqui é o transformador. Antes de começar essa etapa, ou seja, ainda no primário, eu vou proteger essa região aqui com
o varistor em paralelo. Repare, ele está em paralelo com o enrolamento primário. Como a resistência do varistor numa tensão abaixo da tensão de trabalho dele é extremamente alta, né? Uma resistência na faixa de centenas de mega-ohms, a corrente aqui vai ser desprezível enquanto ele não estiver na área de funcionamento, ou seja, quando ele não estiver atuando como protetor. Portanto, ele não vai pesar no circuito, ele não vai drenar, aumentar a corrente de consumo, drenar a corrente significativa. O que passar por ele é algo desprezível. Você tem o fusível aqui antes dele. E a tensão aqui é assim. Vamos que aconteça um transiente ou um surto de tensão. O que é isso? Bom, nós temos lá a nossa senoide, lá na entrada da alimentação, bonitinha lá, perfeita, né? Variando aí o seu valor entre o positivo e o negativo, um valor RMS constante, sem grandes ruídos, sem grandes problemas. Bom, em algum momento, nós podemos ter o que se chama de surto de tensão. Isso acontece por vários motivos. Descargas atmosféricas nas proximidades das subestações de transmissão, são vários os motivos, né? Ruídos e interferências eletromagnéticas induzidas por outros equipamentos, um sem fim de razões para você eventualmente ter o que a gente chama de transiente ou surto. E nesse caso, ele vai fazer o seguinte, ele vai, em vez de ele ter a senoide pura, ele vai chegar num momento aqui, vai dar um pico muito alto, para voltar, ele é um pico, normalmente ele é rápido, e vai continuar normalmente a senoide. Esse pico aqui, ele tem uma duração muito curta normalmente, na faixa de nanosegundos. Às vezes um pouco mais, vai depender. Mas é um surto muito rápido. Muitas vezes o circuito vai assimilar bem essa sobretensão rápida, mas alguns circuitos mais sensíveis não assimilam. E você pode danificar, esse surto acaba penetrando pelo transformador e queimando a fonte, queimando o circuito mais adiante, causando um prejuízo imenso. Agora, o varistor, por ser muito rápido, ele consegue detectar essa variação, porque essa variação é considerável, né? Você tem aqui 127 volts, por exemplo, e ele dá um pico aqui chegando a 300, 400, 500 ou mais. Tem transientes aí de 1000 volts. São rápidos, mas acontecem. Como o nosso varistor também é rápido, quando isso acontecer, ele vai entrar naquela região da curva, ele conduz, né? Ou seja, que ele baixa sensivelmente a resistência dele e passa a conduzir. Ele está aqui, né, sem conduzir, de repente ele entra aqui, porque aqui atingiu o ponto, vamos ter esse ponto aqui para esse circuito aqui de 127 volts, fosse um varistor de 240 volts. Ou seja, o pico aqui passou muito de 240 volts, então ele acionou e conduziu, fazendo com que a corrente, em vez de ela seguir o caminho do transformador, ela fosse desviada através do varistor, ok? E recirculasse nesse sentido. Com isso, algumas coisas podem acontecer. Uma delas é a corrente aqui ser tão alta que o fusível queima e interrompe o circuito, protegendo todo o resto do seu equipamento. Outra, o fusível não é rápido o suficiente para queimar. E o varistor absorve e dissipa toda essa energia no tempo que ele suportar. Se o surto for muito prolongado, ele vai entrar em curto e vai danificar. Okay? Ou seja, ele vai dar a sua integridade pelo resto do circuito. Ele vai queimar e você vai ter um circuito, o varistor em curto. Né? A solução é substituir o varistor. Se você remover o varistor do circuito, o equipamento volta a funcionar, porém sem a proteção. Okay? Ele vai estar queimando o fusível direto até você substituir ele. Ou deixar aberto. Deixando aberto ele funciona, mas perde a proteção. Colocando outro varistor e trocando o fusível, que provavelmente também vai ter queimado em algum momento, você recupera. Então o funcionamento dele é basicamente esse. Ele tem uma vida útil também, que não é muito prolongada. Se for uma rede muito problemática, com muitos surtos, cada vez que ele absorve um surto e dissipa aquilo sob forma de energia, ele vai perdendo parte da sua vida útil. Até que, depois de alguns surtos repetidos, ele pode entrar em curto definitivo e você precisa substituí-lo. Okay? Portanto, o varistor tem que ficar de olho nele, porque às vezes ele está suportando lá determinados problemas da rede durante um longo tempo e, de repente, às vezes com um surto até relativamente pequeno, ele finalmente é danificado porque ele já teve problemas anteriores e que foi deteriorando a condição dele, original. Ok? Então tem que ficar de olho nisso. Outra coisa importante é que o circuito aqui sem fusível pode fazer com que haja um superaquecimento do varistor e que, inclusive, ele pegue fogo, porque ele vai aquecer muito e pode entrar em chamas, o que é perigoso até, né? Existem alguns modelos de varistores com proteção térmica, para que, em algum momento, ele desvie aquela atividade dele e esfrie para um outro circuito que comanda aqui a temperatura dele, observando a temperatura dele. Os mais comuns não tem isso. Então, não sei se vocês já repararam, algumas fontes chaveadas, tem aqui em volta do varistor um espaguete termoretrátil englobando ele. Aquilo não é um isolamento elétrico, não. Eles colocam aquilo para evitar que se propague uma chama a partir de um superaquecimento do varistor, já que o espaguete termoretrátil, aquele pretinho e tal, ele não propaga chama. Então acaba sendo uma proteção adicional que alguns fabricantes fazem com alguns varistores para evitar problema de pegar fogo a fonte, ou o filtro de linha, ou o equipamento que utiliza o varistor. Ok, pessoal? Bom, pessoal, aí vem aquela pergunta, bom, mas o fusível não é o que protege o equipamento, etc. A gente tem que lembrar o seguinte, o fusível, ele está preparado para romper a partir de uma certa corrente, né? Então, ele tipicamente é um dispositivo que faz uma proteção contra sobrecorrente. Ou seja, se ele está determinado para 1 ampere, o que passar de 1 ampere ele vai romper e vai proteger o circuito, porque ele está protegendo contra sobrecorrente. No caso de uma sobretensão, não necessariamente você vai ter um aumento de corrente por tempo suficiente para que o fusível queime.
E essa sobretensão muito rápida, ela pode adentrar ao circuito e danificar algum outro componente adiante. E o fusível vai continuar íntegro, ok? Então, Bom, pessoal, eu vou parar aqui, só retornar aqui para vocês verem. Aqui, quando ele fala aqui a respeito do circuito, deixa eu ver se eu pego aqui o circuito que ele colocou aqui, 13,41. Aqui nesse instante aqui. Vou retornar aqui, só pego assim. então, o funcionamento dele é basicamente isso. Ele tem uma vida. Olha só, aqui só recapitulando aqui. Esse balistor, ele tem a função de proteger o circuito que vem adiante. E nesse caso aqui, é o símbolo de um transformador. Mais adiante eu vou mostrar para vocês, depois eu vou fazer uma experiência exclusiva com o transformador, para vocês entenderem como é que funciona o transformador. Então aqui, basicamente, esse componente, o balistor, ele é colocado aqui na entrada do circuito, para proteger o circuito quando a tensão aqui tiver um pico de tensão, ou a tensão elevar muito por algum motivo aqui na etapa do fornecimento de energia. Então, esse balistor, automaticamente, ele vai entrar no estado de condução e vai desviar essa sobretensão aqui para o polo negativo, para o aterramento, certo? Então, basicamente, esse balistor, ele é um componente que tem resistência variável e a sua resistência vai variar de acordo com a tensão estabelecida nos terminais deste balistor, certo? Basicamente é essa a função. E aqui o fusível aqui, ele é outro dispositivo de proteção. Ele é um filamento, basicamente é um filamento, que ele tem a função de se romper de acordo com a intensidade de corrente que passar por ele. Então aqui é mais uma proteção. Então se a corrente estiver muito elevada, esse filamento vai se romper e aí vai bloquear a passagem da corrente. Obviamente, nesse caso aqui, haverá necessidade de substituir esse componente, certo? Então, basicamente é isso. Eu vou encerrar aqui essa transmissão aqui desse vídeo agora, porque eu vou fazer a chamada, e aí eu vou disponibilizar o link lá no Moodle, para vocês revisarem depois, e se tiver alguma dúvida, deixa eu já parar aqui, porque senão vai travar aqui a tela. Se tiverem alguma dúvida, aí vocês podem me perguntar na aula que vem, ou a qualquer momento, tá bom? é útil também. E não é muito prolongado. Tirar Professor, aqui. eu acho Sim. que eu não tenho o número do senhor. Eu acho que o senhor poderia passar o número do senhor, se a gente tivesse alguma dúvida, alguma coisa, para ficar um contato mais fácil também, ou não? Então, deixa eu só revisar aqui, que eu já tinha colocado aqui eu tinha anotado no contato do representante da turma. Deixa eu ver quem que ficou o representante aqui. Sou eu, professor. É você mesmo? Sim. Ah, tá. Não, posso passar para você meu contato. E aí, se for necessário, você faz o contato comigo. Deixa eu só verificar aqui. Onde é que eu coloquei aqui os representantes? Achei aqui. Então ficou a Natasha. Só a Natasha, ok. Tá, depois eu passo para você. E aí, se for necessário, você contato comigo. Ok, professor. Tá bom? Ok. Então vamos lá. Deixa eu entrar no que acadêmico aqui. Pra gente fazer a chamada pra gente encerrar. Vamos lá, pessoal. André Luiz. Presente, professor. Ok. Andrei. Presente, professor. Ok. Carlos Henrique. Presente. Davidson. Johnny. Presente, professor. Ok. Douglas. Elias Marcos. Elismar. Emanuel. Felipe. Presente, professor. Felipe Gabriel. Guilherme Pinheiro. Ok. Guilherme Vitor. Presente, professor.
Yasmin. Yasmin. Isaías. Presente. Ivandro. Presente. João Pedro. Presente. João Vitor Rodrigues. Presente. João Vitor Souza. José Augusto. Presente, professor. Josué Henrique. Júlia. Presente. Cauã. Presente. Lana. Lohane. Presente. Luiz Fernando Moreira. Presente. Luiz Fernando Nóbrega. Presente. Natasha. Presente, professor. Ok. Juan. Vitor. Presente. Walisson. Wilker. Presente, professor. Wilfred. Presente. Ok. Então é isso, pessoal. Eu vou colocar para vocês o link desse vídeo, lá que tá no YouTube. E aí vocês podem rever o vídeo. E se tiver uma dúvida, aí na próxima aula vocês podem passar as dúvidas de vocês, tá bom? E quanto à avaliação, o questionário, eu vou fazer a correção agora. E aí já deve aparecer para vocês também a nota atualizada lá no Moodle. Tá bom? Então é isso, pessoal. Então, obrigado a todos vocês. Tenham um bom dia, um bom final de semana. E, se Deus quiser, a gente se encontra na próxima semana. Um abraço. Até a semana que vem. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Com Deus. Até a Tchau. próxima Com semana. Deus. Tchau, professor. Bom final Bom de final de semana. semana, professor. Vocês também. Tchau, tchau.